As auras são um dos conceitos mais incríveis dentro de Blue Lock. Uma representação espiritual de quem é aquele personagem, o que aquele personagem representa. E uma das auras mais incríveis que todo mundo adora, inclusive esse que vos fala, é a aura de Nagi Seishiro, representada pela morte. Uma das primeiras auras apresentadas lá no começo de Blue Lock, lá na última partida da primeira seleção, onde Nagi era o vilão final para o time Z sobreviver. E um dos primeiros grandes desafios do nosso protagonista Izagi Oichi. E desde lá, Nagi sempre foi representado como a morte. Mas afinal de contas, por que a aura de Nagi seria a morte? Seishiro Nagi é um personagem que nunca teve propósito ou ambição. E estando em uma história onde o objetivo é criar o maior atacante de todos, um mundo que está borbulhando com sonhos gigantescos e egos capazes de mudar vidas por todo o planeta, Nagi pode ser praticamente considerado alguém morto, pois ele não vive por essa explosão de egos que é apresentada durante a obra. O Nagi não tem objetivo, ele não tem razão de viver. E ele nem mesmo pode ser chamado de um nihilista, já que o nihilista ainda enxerga que nada tem propósito. O Nagi não tem motivação nem para pensar isso. Se ele não entrasse no Blue Lock, provavelmente o Nagi viveria o resto da vida dele apenas existindo. Apenas mais uma pessoa que nasceu, cresceu, partiu, e se ninguém fala, você nem ia notar a existência dela. Mas tudo muda na vida do Seishiro quando ele encontra uma pessoa. E não, eu não estou falando do Rel. Porque apesar do Rel sim ter apresentado o futebol para o Nagi, foi somente quando ele foi desafiado por Izagi Oichi que o gênio pôde realmente nascer. Se dependesse apenas do Rel, o Nagi já teria desistido, assim como ele quase desistiu quando o Ego falou pra ele ir pra casa lá no começo de Blue Lock no episódio Nagi. E o Nagi só não foi porque ele queria ficar junto de seu amigo, mas foi somente com o Izagi que pela primeira vez na vida, Nagi quis mostrar do que ele era capaz. Ele quis entender o que é esse fogo que nasceu dentro dele. O que é essa sensação de eu estar vivo pela primeira vez na minha vida. Porém, o preço de amar algo é correr o risco de perdê-lo. Nagi sentiu sim a empolgação, o prazer e a diversão que é jogar futebol. Mas, por causa de Izagi, ele também sentiu a raiva, o desconforto e a frustração da derrota. E essa mistura de emoções fizeram um novo Seishiro nascer. Um que agora precisa abandonar aquele que o apresentou ao mundo do futebol e ir atrás daquele que o apresentou a alegria e a tristeza de jogar futebol. No entanto, isso ainda não é suficiente. A empolgação é temporária, a alegria e até mesmo a frustração são temporários. Se ele não encontrar um novo motivo para jogar, a morte de seu ego virá buscá-lo. Pois a maior causa da morte de um prodígio não é a raiva ou o desespero, e sim a satisfação. Por isso, por Nagi sempre ser uma pessoa que se satisfaz com muita facilidade, a morte ainda assombra o gênio do Blue Lock. Em determinado momento, o Nagi ele teve o seu ápice, o seu maior momento, porém o teve da maneira errada. Ele não fez por esforço próprio, e ele não fez por si mesmo. Ele fez com a ajuda de Rel e com o único propósito de derrotar Izagi. Não era por si, não era para ser o melhor do mundo, e isso cobraria um preço muito caro. Sem ter um motivo maior do que sua amizade com o Rel ou sua rivalidade com Izagi, o sonho de Nagi não era forte o bastante para sobreviver no Blue Lock, e a morte viria buscá-lo. A realidade do mundo dos esportes é extremamente cruel, e gênios absolutos podem cair do dia para a noite. Nesse momento, um gênio morreu em Blue Lock, e só o que resta para Seishiro é a frustração de não ter se esforçado mais. Por que eu não tentei ir mais longe? Por que eu não me esforcei? Mas afinal, o que é que eu estou querendo realmente? Eu estou querendo jogar por mim ou é por causa do Blue Lock? O que realmente eu quero? O que é que o meu ego está gritando para eu fazer? Nagi precisa encontrar um novo motivo para jogar, mas não um motivo qualquer que vai fazê-lo cair de novo. Ele precisa olhar para dentro de si mesmo e entender por que ele sentiu essas emoções, por que o coração dele realmente ferve. E a resposta então nos foi dada. O gênio tem agora um novo fogo. Ele não está jogando para ficar junto de Rel.
e muito menos para ser rival de Izag. Ele está jogando para se sentir um deus, para se sentir o centro do mundo. Um novo Nag que não vai deixar esse fogo se apagar por nada. Um Nag que teve que morrer para realmente descobrir o seu verdadeiro ego. Mas então, se Nag tem um novo ego, por que a aura dele continua sendo a morte? Aqui eu vejo 3 possibilidades de por que a aura do Nag não vai mudar. A primeira, na verdade, é de que ela sim vai mudar, porque no capítulo 349 nós vimos a caveira de Nag mais uma vez. Porém, ela parece um pouco diferente. Parece que em volta dos ossos existem músculos se formando. Talvez o Nag, por finalmente se entender, esteja também aperfeiçoando e mudando o seu ego. E antes, o que era apenas uma caveira de ossos dará forma a um ego totalmente novo. A segunda possibilidade é que a aura de Nag continuará sendo uma caveira pelo mesmo motivo que fez o Nag cair em primeiro lugar, que é a morte acompanha todos os jogadores. Todo mundo pode desistir, seja por raiva, frustração, medo ou satisfação, como foi o caso do Nag. A morte sempre irá acompanhar, porque se ele, por um segundo sequer, parar de se esforçar, esquecer que o objetivo dele é ser o melhor, ele pode morrer de novo. Então a morte sempre estaria acompanhando o gênio. E o terceiro motivo, e que eu acho o mais legal de todos, é que a aura dele vai continuar sendo uma caveira, porque agora que o Nag voltou da morte, ele é quem irá trazer a morte para os outros jogadores. Ele mesmo disse que não se importa em destruir o Blue Lock inteiro se for preciso. Ele não quer mais jogar para ficar do lado de Jeriel ou para vencer o Izag. E ele irá destruir os dois no processo se for necessário para ser o melhor. Então ele entendeu realmente o que é ser um egoísta. Devorar tudo e todos para chegar no topo. Nag, que antes caiu para a morte, agora traz junto dele, fazendo com que o gênio preguiçoso se torne a partir deste momento o ceifador de egos, aquele que irá trazer a morte para os egos que ele vai enfrentar. Bom, digam aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, qual das 3 teorias parece mais forte, ou se você tem uma teoria totalmente diferente, que não, que eu tô maluco, que isso não tem nada a ver. Essa é a minha interpretação de por que a aura de Seishiro Nag é a morte, meus amigos. Digam aí o que vocês acharam, por favor comentem, deixa o like, tá, que é muito importante, deixa o like aí nesse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu, me segue nas redes sociais, hein? Me segue aí em TikTok, Instagram, me segue lá no canal de cortes, um grande abraço pra você, é isso aí, valeu! E aqui no final do vídeo, aquele agradecimento mais do que especial a todos os membros do canal, lembrando que você pode colocar o membro aí no meu canal, beleza? Muito obrigado a Arrajá, Eduardo Miranda, Azazels, Noro Chocolate, BR Taita, Akira XDzin, Skill Hunter, Dotegan, Sato Ishida, Kaka Jojo, Primal, Mad Jai e Saori Skateira. Muito obrigado de coração, galera.